Você já parou para pensar a importância do nosso olfato? A gente sabe que com o Covid, muitos pacientes queixam da diminuição do olfato ou da perda total desse olfato e ainda daquela sensação estranha do olfato, a parosmia, né? Vai sentir o cheiro de café, sente que tem um cheiro de esgoto, por exemplo. Então, essa distorção do olfato, ela tem sido muito frequente por conta da pandemia. Muitos casos, muitos pacientes com Covid acabaram tendo também muitos pacientes com essa distorção do olfato. Mas você já parou para pensar que esse olfato é tão importante no nosso dia a dia? Então, existem relatos de pessoas que passaram por até incêndios e não perceberam ali aquele cheiro, né, da fumaça. É um alerta ali pra gente. E aqueles pacientes que vão comer algum alimento que estava ali na geladeira já há alguns dias, e o olfato, ele acaba nos mostrando que tem alguma coisa errada com esse alimento, que ele já está estragado, e essas pessoas não têm ali essa percepção, né, de que esse alimento já não pode ser consumido. Então, o olfato é importante sim no nosso dia a dia. E o Covid, ele gera um processo inflamatório lá na região do teto do nariz, né? Na região do epitélio olfatório, é onde a gente tem ali o nervo olfatório, o nervo responsável por nosso olfato. E a gente sabe que a molécula, ela tem que chegar lá no teto do nariz. E não só o Covid que vai diminuir o olfato. Qualquer obstrução ali do nariz pode fazer com que esse paciente não consiga perceber bem o cheiro das coisas. Então, um paciente, por exemplo, que tem uma rinite muito mal controlada, ele vai ter um nariz inchado, encatarrado e pode ter uma dificuldade para a percepção do cheiro. Um paciente que tem uma sinusite crônica ou que tem pólipos ali dentro do nariz, que vai ter uma obstrução mecânica dessa molécula chegar lá no teto do nariz, também pode ter essa percepção alterada. Mas a gente sabe que o Covid, né, tem feito aí muitos pacientes com essa queixa. E existe alguma coisa que a gente possa estar fazendo para melhorar esse olfato? Bom, primeira coisa, eu queria lembrar que quanto mais cedo a gente abordar esse paciente, melhores os resultados. Então, às vezes eu recebo um paciente que já tem uma queixa de um ano e meio que perdeu o olfato e agora ele está procurando um atendimento. É difícil, então a gente está sem estímulo para esse nervo já há muito tempo. E assim como eu falo com os pacientes no consultório, por exemplo, um paciente que tem um derrame e aí ele tem uma dificuldade na movimentação de um braço, por exemplo. A gente fala, olha, tem que fazer fisioterapia, quanto mais precoce, melhores os resultados. Eu acabo falando assim também para os pacientes com relação ao olfato. Olha, vamos fazer a fisioterapia do olfato, que é o treinamento olfatório, para a gente estimular esse nervo. Quanto antes a gente começar, melhores os resultados, que é aquele famoso treinamento que muitas pessoas já viram aí na internet, no jornal, né? Existem algumas essências e esse paciente ele vai cheirar essa essência todos os dias, de manhã, de noite. Cheira, para, mentaliza, passa para a próxima. Isso é uma fisioterapia, um treinamento do nervo olfatório, para a gente conseguir estimular, e a gente sabe que esse nervo olfatório ele tem um poder de regeneração, então a gente vai estimular para que esse olfato volte, né, de forma mais precoce, de forma mais efetiva. Então é a primeira possibilidade que a gente tem. Existe mais alguma coisa que pode me ajudar no olfato? Existem. Existe a lavagem nasal, existe medicação de aplicar dentro do nariz, existe medicação de tomar. Então existem algumas medicações que a gente vai poder estar usando. Mas é claro que a gente vai precisar, primeiro, entender a história desse paciente. Tentar identificar o que está causando. É por conta de Covid? Não, é por conta de pólipo. Então a gente faz uma endoscopia do nariz, a gente olha lá dentro do nariz e tenta olhar lá em cima do nariz, onde tem essa região do epitélio, do nervo olfatório, né? Ver se tem alguma obstrução, se tem catarro, se é um nariz inflamado.
Então a gente vai examinar esse paciente e algumas vezes até fazer algum exame de imagem pode ser necessário para a gente conseguir identificar o fator causal e assim tratar esse paciente. Então o olfato é importante sim no dia a dia, é importante ali para a relação com os alimentos, relação ali nos momentos familiares onde a gente vai encontrar com as pessoas, vai ter as refeições, além desses pontos que eu falei com relação ao alerta, né? Em relação ao incêndio, em relação a um alimento estragado. E se você conhece alguém que passa por essa situação, a primeira coisa que você pode passar para essa pessoa é: quanto maior o tempo que se iniciar um tratamento, menor a chance desse olfato voltar. Então não desvalorize essa queixa. Eu tenho certeza que isso gera muito desconforto para quem está passando. E um otorrino vai poder ajudar.